Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo Machado, head da nossa área de energia, sobre microgeração e mini geração distribuída. Tudo bom, Rodrigo? Obrigada por aceitar o nosso convite. Um prazer. Rodrigo, hoje em dia a gente tem ouvido muito falar sobre sustentabilidade e uma outra questão importante no dia a dia do consumidor é a alta das tarifas de energia elétrica. Muita gente tem gerado energia para consumo próprio, mas não só aquela energia que a gente usava antigamente no chuveiro de casa, mas uma energia que você poderia de alguma forma guardar e utilizar para outras coisas. Explica para a gente um pouquinho o que é essa geração distribuída. É um prazer estar aqui, primeiramente, participando disso. A geração distribuída ela é um conceito que se insere num contexto maior global de uma revolução tecnológica. A energia elétrica ela tem uma característica muito interessante que ela, em regra, não pode ser estocada, então você precisa estar gerando e consumindo ao mesmo tempo, em tempo real. Está havendo agora uma evolução muito grande, é conhecida, eu acredito, a Tesla, esses veículos e tal, eles têm desenvolvido essas baterias e eu até trouxe uma aqui para mostrar. Essa é uma bateria que eu uso na minha bicicleta, que eu venho todos os dias pedalando, então isso aqui, eu consigo pedalar 35 quilômetros com uma carga disso. Então, você vê que a tecnologia avançou muito, Então, dentro desse contexto, está havendo o que a gente chama também do empoderamento do consumidor, o consumidor de energia elétrica, que tem acesso à tecnologia, você consegue, pelo celular, ter mais informações da energia que você consome, preços, etc. Então, dentro desse contexto e num cenário de alta, por causa de erros regulatórios de governos passados, altas das tarifas, os consumidores estão buscando a alternativa de gerar sua própria energia, buscando um preço mais barato e também segurança, porque a gente tem visto, até na própria Faria Lima, onde o escritório fica, quedas de energia com alguma frequência, tem aumentado isso, porque o sistema brasileiro de transmissão, de distribuição, ele está envelhecendo, as empresas fazem investimentos nisso, mas é necessário um investimento muito ao longo de um tempo. Basicamente, tem que fazer a revitalização de todo o sistema para dar confiabilidade, ao tempo vai ficando obsoleto. Então, é uma alternativa interessante para preço, para sustentabilidade, e para você ter a própria gestão, você se empoderar, não ficar tão dependente mais da distribuidora de energia elétrica. E o indivíduo tem que fazer o próprio investimento? É um investimento grande? Como funciona isso? Em termos de valores, assim, eu não sei te detalhar, até porque varia muito, mas o interessante a geração distribuída é um conceito que, assim, placa solar existe já há algum tempo, desde aquela placa solar que era só para aquecer a água do chuveiro, que não deixa de ser produção de energia, até a geração elétrica, mesmo são as placas fotovoltaicas. Isso já existe há muito tempo no Brasil, mas tinha pouquíssima adesão por algumas razões. Como eu disse, a energia elétrica, tirando essas baterias que nós temos agora, que ainda não são ainda muito acessíveis, mas ela é gerada e consumida em tempo real. Com isso, você colocava uma placa lá, se você não tivesse ao longo do dia, que é quando o sol está batendo, consumindo a sua energia elétrica, você acabava perdendo essa energia porque ela ia para a rede, ou você realmente perdia isso. Com o avanço da tecnologia, que você tem medidores que conseguem medir o fluxo dessa energia, não só o que entra, mas também o que sai, e aí você tem uma medição líquida, tem uma expressão que é o net metering em inglês, mas é a medição líquida, a tradução, você consegue ter essa medição e ver quanto que você jogou para lá e pegou da rede. Tá? Aí veio uma resolução em 2012, não é algo tão recente, já permitindo você ter essa medição líquida, a resolução 482 da ANEEL, quem tiver interesse, tem muito material na internet até sobre isso, da própria ANEEL, que permite você instalar e aí você aproveitar. Você está no trabalho, enquanto está gerando, ela coloca a energia na rede, isso fica medido e depois você consome, é como se fosse uma bateria. Mas todo o sistema de distribuição funciona como sendo a sua bateria. Tá? E você tem que fazer um pedido especial para a ANEEL para poder jogar energia na rede? Não, a geração distribuída ela é simples, o procedimento é diretamente com a distribuidora, tá? Você tem que ter esse medidor de two ways, que mede entrada e saída,
para poder ter acesso a esse sistema de compensação, porque senão não vai funcionar, né? Não adianta você falar que eu estou gerando energia sem saber quanto é, ninguém vai compensar. Então, a regra de 2012, e talvez isso esteja muito ligado ao boom que estamos vendo atualmente, e as evoluções tecnológicas também dos últimos anos, em 2015 houve uma alteração dessa regra que dinamizou o processo. Agora eu não preciso mais fazer na minha casa, eu não preciso, se eu moro em apartamento, eu não preciso estar dentro do apartamento, é impossível, né? Você colocar uma placa solar, você pode fazer em um terreno, uma chácara que você tiver. Se estiver dentro da mesma área da distribuidora, exemplo da Eletropaulo, aqui no município de São Paulo, se estiver dentro da mesma área, você pode gerar lá, que é um terreno seu ou alugado, você abre uma conta de luz lá com a Eletropaulo, né? Mostra o seu contrato de locação, igual quando você faz muda, né? Ela vai cadastrar aquela unidade consumidora no seu nome, e aí você gera lá, tem a medição líquida e consome na sua casa. Então, assim, dinamizou-se a geração distribuída em novembro de 2015, tá? Finalzinho de 2015. E de lá para cá, assim, o número explodiu, o número de conexões. Porque ficou mais fácil, tem gente que tem fazenda e tal, mora em apartamento, e ela também permitiu, essa nova norma, você fazer o autoconsumo remoto, que eu disse, né, que você põe outra unidade consumidora, e também a geração compartilhada, que é o que? Eu faço um consórcio, por exemplo, de pequenas empresas, ou uma cooperativa, eu instalo uma planta maior, então eu ganho em termos econômicos, né, eu tenho um ganho de escala, ao invés de instalar uma placa, eu instalo 10, então o preço fica mais interessante. E consigo aproveitar na proporção da minha participação nessa cooperativa, tá? Nesse clube, vamos dizer, de geração. E você já ouviu falar de alguém que esteja fazendo isso como negócio? Já temos, tá? Temos inclusive clientes aqui no escritório que já desenvolver esse modelo. A geração compartilhada ainda tem restrições, porque eu tenho algumas formas de associação muito bem delimitadas, que é o consórcio, para empresas, tá? E a cooperativa para pessoas físicas, seria a alternativa. E nem todo mundo está disposto a entrar numa cooperativa, a empresa se consorciar com uma outra que ela não conhece, então tem umas restrições. Não dá para ser um business de vender energia elétrica para o consumidor final paralelamente ao que tem hoje no mercado. Esse é um excelente ponto. Assim, no final do dia, o que a gente quer é a energia mais barata. Mas não pode ser feito, de fato, uma venda de energia. Eu tenho que comprar um serviço, né? O conceito de Energy as a Service. Então, assim, se tem esse terceiro, ele instala para a minha placa, eu remunero, eu pago o aluguel daquele local, porque eu preciso ser titular daquela unidade consumidora, e eu pago o serviço de gerar energia para mim, para que eu possa consumir remotamente. Então, eu não posso comprar, há uma vedação expressa na legislação da ANEEL, na regulação da ANEEL, porque a lei brasileira prevê que você só pode haver comercialização de energia elétrica para agentes autorizados pela ANEEL e registrados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é a bolsa de valores, se a gente tem uma bolsa de energia elétrica que transaciona toda a energia que é consumida e gerada no país. Então, comercialização de energia elétrica só funciona quando você atende esses requisitos. Então, tem uma vedação expressa, então isso é tido como um serviço, ainda que no final do dia possa ter algum critério de eficiência, que o resultado final seja, eu vou pagar atrelado ao que ele está me gerando de benefício. O que tem, Luciana, são modelos, situações que deixam mais ou menos atrativo este modelo, tá? É uma questão já começa a entrar numa complexidade maior. Eu acho que o intuito nosso aqui é explicar os modelos de uma forma simples, mas quando você é consumidor residencial, você está conectado ao que a gente chama de baixa tensão, né? Você paga uma tarifa simples, vem só um valor de reais por megawatt-hora, ou seja, cada megawatt-hora ou quilowatt-hora que eu consumir, eu pago um valor X. Então, é bem fácil de se acessar. Quando você pega uma loja ou um supermercado pequeno, ele já está em uma tensão mais alta, aí ele paga duas partes da tarifa. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que está em discussão agora. Ele paga a energia elétrica e ele paga o sistema, que é o que a gente usa a tarifa de uso do sistema de distribuição. Este valor é fixo,
Porque ele consumindo ou não, ele está colocando uma carga no sistema elétrico e, consequentemente, o sistema precisa ter reforço e tudo mais para atender aquele. Se ele resolver ligar a luz, o sistema tem que dar conta. Isso é um serviço. Aliás, este é o principal serviço da distribuidora de energia elétrica, não vender energia elétrica. O consumidor de baixa tensão, ele tem o benefício de abater essa geração distribuída 100%. Tá? Ele abate tudo, porque ele só tem a tarifa de energia na conta dele. Então, ele pode abater 100%. O de média tensão, ele só abate a parcelinha de energia. Essa de uso do sistema, ele tem que pagar de qualquer forma. A discussão atual agora é exatamente eu introduzir esse modelo que a gente chama de binômio. Eu tenho duas componentes na conta, para os de baixa tensão também. Porque é mais barato o uso do sistema pelo supermercado do que pelo individual? É mais barato, por conta ele é uma carga maior, então a tarifa que ele paga é menor, mas a questão não é nem de valores, é a essência mesmo, né? A tarifa monômia, que é essa nossa, né, que a gente paga residencial, ela foi constituída há muitos anos por uma razão simples, que era específica, que era simplificar a conta de luz para o consumidor, que não tinha acesso à informação, etc. Então, ele só via pelo consumo, e ele entende, eu consumi tanto, vou pagar tantos reais por aquele consumo. Se eu falar, independentemente de você consumir, você vai pagar um fixo, é mais difícil a compreensão. Essa foi a razão no início. Hoje em dia, com internet, todo mundo tem celular, smartphone e acessa, né, remotamente, você já não tem esse problema tanto de informação, você consegue se informar, as distribuidoras passam mais informação. Então, a meu ver, perdeu um pouco esse sentido, mas existe ainda, é o que está vigente. E a grande discussão é, se eu mantenho esse benefício e eu gero essa energia na minha casa, eu estou usando a rede, porque ela gera durante o dia, eu consumo à noite, então eu estou usando a rede, mas não estou pagando por ela. Então, gera uma distorção, né? Entendi. Uma distorção existe, mas não quer dizer que é bom ou é ruim. Hoje ela existe, é necessária para poder ter esse incentivo, né? É um incentivo adicional, mas com o tempo isso pode se tornar um problema, mas ainda tem muito tempo para que isso aconteça, ainda é muito incipiente, está havendo discussão no âmbito da agência reguladora, né, da ANEEL, mas eu acredito que ainda não é o momento de se fazer uma mudança, porque no final do dia o resultado disso é que vou onerar os projetos de geração distribuída. Eu vou ter menos benefício. Rodrigo, obrigada por aceitar o nosso convite e pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. A gente fica por aqui e na próxima semana a gente volta com mais uma conversa aqui no Madrona Talks. Madrona Talks.